As colinas verdejantes da Galiza, Espanha, estavam envoltas em um manto de mistério. A névoa que cobria a paisagem parecia pressagiar algo sombrio. Corria o ano de 2013. Uma criança havia desaparecido, lançando a comunidade em um estado de alerta. Assunta Basterra Porto, de 12 anos, havia sumido. Seu rosto inocente estampava cartazes e telas de televisão. O desaparecimento chocou a pequena comunidade. Todos se uniram em uma busca frenética. A tranquila zona rural escondia um segredo sombrio. O medo e a incerteza pairavam no ar. Um pesadelo se desenrolava. O pânico tomou conta da região à medida que os dias se transformavam em uma busca desesperada. Voluntários e policiais vasculhavam cada canto. A esperança diminuía a cada hora que passava. Então, o impensável aconteceu. O tempo parecia estar contra eles. O corpo sem vida de Assunta foi encontrado. A notícia se espalhou rapidamente, trazendo uma onda de tristeza. Uma descoberta que acabaria com qualquer vestígio de paz. A dor era palpável entre os moradores. A fachada idílica da Galiza estava para sempre quebrada. A sombra do acontecimento pairaria sobre a região por muitos anos. Assunta Basterra Porto era uma luz brilhante, sempre com um sorriso no rosto. Uma menina talentosa com um futuro promissor, cheia de sonhos e esperanças. Seus pais adotivos, Rosário Porto e Alfonso Basterra, eram conhecidos e respeitados na comunidade. Rosário, uma advogada de sucesso, e Alfonso, um jornalista renomado, pareciam ter tudo. Eles eram a imagem da família perfeita, sempre juntos e felizes. Pelo menos era o que parecia na superfície. Por trás dos sorrisos e da fachada perfeita, havia sussurros e olhares suspeitos. Sussurros de uma família que guardava segredos sombrios e profundos. A vida de Assunta não era tão encantadora quanto parecia para os outros. O retrato de família aparentemente perfeito estava prestes a ser rasgado em pedaços. A verdade, escondida à vista de todos, era uma realidade horrível e perturbadora. 21 de setembro de 2013, um dia como outro na Galiza. Mas para Assunta seria o seu último. Ela foi vista pela última vez com sua mãe, Rosário. Elas foram flagradas por câmeras de segurança. Parecia um dia normal, mas algo estava errado. Horas depois, Assunta desapareceu. O pânico se instalou. Rosário relatou seu desaparecimento. Sua história parecia ensaiada, sem emoção. A polícia suspeitava. Algo não parecia certo. A busca por Assunta se tornou uma corrida contra o tempo. A investigação sobre o desaparecimento de Assunta começou imediatamente. A polícia seguiu todas as pistas. Eles vasculharam a área rural. Eles interrogaram amigos e familiares. A pressão aumentou. Rosário e Alfonso, antes a imagem da dor, tornaram-se suspeitos. As histórias do casal não batiam. Seus álibis ruíram. A polícia descobriu inconsistências. Havia discrepâncias em seus relatos. Os sussurros se transformaram em gritos. As suspeitas aumentaram. As evidências apontavam em uma direção: os pais. Seção 5. A fachada desvendada. Contradições e pistas. À medida que a investigação avançava, uma verdade assustadora emergia. A vida aparentemente perfeita que Assunta levava era uma mentira. A polícia descobriu um padrão de ocorrências estranhas. Assunta havia sido drogada anteriormente. Registros médicos revelaram sedativos em seu sistema. O dedo da suspeita apontava diretamente para Rosário e Alfonso. Eles tinham acesso aos medicamentos.
Suas explicações eram fracas. As evidências estavam aumentando. A polícia estava se aproximando. A verdade estava prestes a ser revelada. Seção 6. A teia se fecha. As evidências apontam para os pais. As provas contra Rosário e Alfonso se tornaram irrefutáveis. Vestígios do sedativo lorazepam foram encontrados no organismo de Assunta. O mesmo medicamento foi encontrado na casa da família. A teia de mentiras estava se fechando. As mentiras dos pais estavam se desfazendo. A polícia tinha o suficiente para fazer uma prisão. Rosário e Alfonso foram presos. A notícia chocou o país. O casal perfeito foi acusado do impensável, o assassinato da própria filha. Seção 7. A portas fechadas, o julgamento e o depoimento. Este capítulo mergulha profundamente no caso que chocou a nação. O julgamento de Rosário Porto e Alfonso Basterra foi uma sensação midiática. A imprensa estava em frenesi, cobrindo cada detalhe. A sala do tribunal estava lotada, com pessoas ansiosas para ouvir cada palavra. O mundo assistia com horror enquanto os detalhes das últimas horas de Assunta eram revelados. As reações eram de choque e incredulidade. A acusação apresentou um caso convincente, detalhando cada evidência com precisão. Eles argumentaram que Rosário e Alfonso drogaram e sufocaram Assunta, apresentando provas contundentes. A defesa sustentou a inocência dos pais, tentando descreditar as provas apresentadas. Eles alegaram que não havia motivo para os pais cometerem tal ato. Mas as evidências eram muito fortes, incluindo provas forenses e testemunhos. O júri ouviu atentamente semanas de depoimentos, analisando cada detalhe. A tensão no tribunal era palpável, com todos aguardando o veredicto. O destino de Rosário e Alfonso estava em suas mãos, e o mundo esperava ansiosamente pela decisão final. Seção 8. Uma nação em choque. Veredito de culpado e sentença. Após semanas de depoimentos e deliberação, o júri chegou a um veredito. Culpados. Rosário Porto e Alfonso Basterra foram considerados culpados pelo assassinato de Assunta Basterra Porto. A sala do tribunal explodiu em suspiros. A nação estava em choque. O juiz condenou o casal a 18 anos de prisão. O caso causou ondas de choque em toda a Espanha. Parecia incompreensível que dois pais aparentemente normais pudessem cometer um crime tão hediondo. A pergunta permaneceu: por quê? Seção 9. Ecos no silêncio. Perguntas. Sem resposta. Permanecem. Mesmo com o veredito de culpado, as perguntas persistem. O que levou Rosário e Alfonso a matar sua filha? Que segredos estavam escondidos por trás de sua fachada perfeita? As respostas, ao que parece, morreram com Assunta. O caso deixou uma marca indelével na Espanha. Ele se tornou um símbolo dos segredos obscuros que podem se esconder sob a superfície de vidas aparentemente perfeitas. Foi um lembrete severo de que o mal pode usar muitas máscaras. Seção 10. Lições não aprendidas. O impacto duradouro do caso. O assassinato de Assunta Basterra Porto teve um profundo impacto na Espanha. Ele gerou um debate nacional sobre a proteção infantil e o sistema judicial. Forçou as pessoas a confrontar a verdade incômoda de que monstros podem se esconder à vista de todos. O caso expôs as vulnerabilidades do sistema espanhol de assistência à infância. Ele gerou pedidos de reforma. A morte de Assunta se tornou um grito de guerra por mudança. Mas apesar do clamor, o espectro de seu assassinato permaneceu.
Seção 11. Um lembrete assombroso: a fragilidade da confiança. O caso de Assunta Basterra Porto serve como um lembrete assustador da fragilidade da confiança. Ele destruiu a ilusão de segurança dentro da unidade familiar. Demonstrou que mesmo os mais vulneráveis entre nós nem sempre estão seguros. A história de Assunta é uma história trágica de traição, engano e perda inimaginável. É uma história que continua a assombrar a consciência coletiva da Espanha. É um lembrete arrepiante de que a escuridão pode espreitar onde menos esperamos.